Olá, oitavo ano, aqui é a professora Tayana. Hoje nós iremos aí analisar o capítulo 3 com o título das rebeliões na América Ibérica. Nós estamos hoje iniciando o nosso segundo bimestre, né? Semana passada nós encerramos aí o primeiro bimestre com a nossa semana de avaliações bimestrais. Então, a gente está iniciando o segundo bimestre. Vamos hoje, como eu disse anteriormente, analisar o capítulo 3, as rebeliões na América Ibérica. Primeiro ponto que eu chamar a atenção de vocês, esse termo, América Ibérica, ela faz referência à parte do nosso continente da América que foi colonizada pelos países ibéricos, ou seja, os países que estão localizados na Península Ibérica da Europa, Portugal e Espanha. Então, as rebeliões na América Ibérica, nós iremos estudar algumas das rebeliões chamadas de rebeliões regionais que ocorreram aí nesse território que foi colonizado tanto por Portugal como também pela Espanha, tá? Então a gente vai estar analisando essas rebeliões, essas revoltas, que são chamadas de revoltas regenciais, tá? Já que elas reivindicavam questões pontuais das regiões. Não se tinha ainda uma identidade nacional, uma ideia de pertencimento a um país, a uma nação. Não. Então, se ocorreu a Conjuração Baiana, por exemplo, a ideia era proclamar a independência da região da Bahia. A Conjuração Mineira reivindicava ali a independência da região de Minas Gerais e não do Brasil como um todo, né, como um país, já que ainda não se tinha naquele momento a ideia de unidade nacional, não se tinha ainda essa ideia de nacionalidade, de nação, tá? Logo aqui na página 51, ele vai trazer pra gente o primeiro ponto, resistência e revolta nas colônias. Então, ele vai nos chamar a atenção justamente esse ponto que eu falei para vocês, tá? Essas rebeliões que ocorreram na América Ibérica, pontualmente nas regiões que foram colonizadas por Portugal e Espanha. Essas rebeliões elas começaram a ocorrer, ganhar cada vez mais espaço no finalzinho do século XVIII, à medida em que as metrópoles, no caso Portugal e Espanha, interferiam, exploravam cada vez mais os seus territórios, né, suas colônias na América. Nesse período também chega à América várias ideias, muitas ideias que passavam a questionar esse domínio, essa interferência da metrópole nas suas colônias. No caso aí, as ideias iluministas, que nós estudamos aí no capítulo 1. As ideias iluministas começam a chegar na América muito por conta dos filhos dessa elite colonial que iam estudar na Europa, nas universidades europeias, e lá eles acabavam tendo contato com essas ideias que pregavam liberdade, igualdade, que criticavam o poder autoritário dos reis, a interferência do rei na questão econômica. Então, essas ideias começam a circular cada vez mais nessas regiões aí da chamada América Ibérica. E muitas dessas rebeliões elas vão ter a sua base nas ideias iluministas. Muitas dessas rebeliões, tanto na chamada América Portuguesa como na América Espanhola, vão realmente criticar essa interferência de Portugal e Espanha nos seus territórios, tá? Como também vão passar a reivindicar a independência dessas regiões. Não a independência nacional, como eu já havia dito a vocês anteriormente, já que ainda não tinha a ideia de país, né, de identidade nacional, de nação. Então é super importante salientar, chamar a atenção de vocês a influência dessas ideias iluministas em todas essas revoltas, rebeliões que a gente vai estar pontuando aí ao longo
ao longo do capítulo 3, tá? Então, grande parte dessas rebeliões, dessas revoltas, esses movimentos, eles eram críticos à autoridade do rei nessas regiões, né, à exploração, ao controle da metrópole sobre a produção local. Muitas vezes eram contra os novos impostos, contra as leis que esses reis acabavam impondo nessas regiões, tá? E ao longo aqui do capítulo 3, vocês vão ver aqui na página 52, no Construindo os Conceitos, um pouco sobre o conceito aí que eu expliquei de rebeliões regenciais e rebeliões nacionais, tá? Então, muitos desses movimentos, como eu falei para vocês, são considerados movimentos revolucionários ou reformistas, ou até mesmo reacionários. Então, é bem interessante que vocês façam essa leitura aqui do Construindo o Conceito, sobre o conceito de rebeliões regionais. Só para destacar aqui, olha, essas rebeliões regionais, elas não expressavam necessariamente o sentimento de toda a colônia. Quem lutava contra Portugal eram mineiros, baianos, maranhenses, paulistas e não os brasileiros. O mesmo ocorria na América Espanhola. A ideia de identidade brasileira, assim como a identidade mexicana, boliviana, peruana, só passou a ser construída progressivamente ao longo do século XIX. Então, ainda não se tinha essa ideia de sentimento nacional. Por isso que elas são chamadas de rebeliões regenciais. Eram movimentos, eram revoltas, eram insurreições que ocorriam em determinadas regiões e traziam ali à tona os problemas regionais de cada região, tá? Então, a primeira revolta aí que a gente vai destacar na página 52, a revolta de Beckham. Recebe esse nome justamente porque o seu principal líder, Thomas Beckham, ele que vai dar início a essa revolta. A revolta de Beckham vai ocorrer na capitania do Maranhão. Era uma capitania muito pobre naquela época, tá? Que vivia basicamente da comercialização, da exploração das chamadas drogas do sertão e da pequena lavoura. Que seriam as drogas do sertão, né? As drogas do sertão seria cravo, guaraná, pimenta, baunilha, enfim, essas ervas medicinais, aromáticas que circulavam, que eram extraídas ali na região e eram vendidas. Por ser uma região muito pobre, os colonos eles não tinham dinheiro para comprar escravos, né, para utilizar como mão de obra. Então, na região ali se utilizava bastante a mão de obra indígena, escravizava-se muitos indígenas. Porém, os colonos a entrar em conflito com os padres jesuítas. A Igreja Católica, na época, começa realmente a se colocar contra a escravidão de indígenas. Então, a gente vai ter um conflito muito grande entre os colonos e os padres jesuítas. Nesse mesmo período, o rei de Portugal vai mandar instalar em 1682 a Companhia de Comércio do Maranhão. Essa companhia ela tinha como função vender produtos da Europa, trazer produtos europeus para serem vendidos ali no Maranhão, e ela tinha que comprar os produtos dos colonos, tá? As drogas do sertão e a produção local, a produção agrícola local. Só que começou a acontecer, e também ela deveria fornecer escravos aos colonos da região. Porém, eles começaram a vender os produtos europeus a preços altíssimos. E eles queriam comprar a preços muito baixos os produtos que eram produzidos ali na região do Maranhão. Isso vai gerar uma série de revoltas e de protestos, né, dos colonos ali da região contra a Companhia de Comércio, contra a interferência dos padres jesuítas na proibição da escravidão indígena. Então, é a partir daí que se inicia uma série de revoltas na região do Maranhão. Inclusive eles, né, os revoltosos, os participantes desse movimento, vão tomar a cidade, a sede da cidade, vão tomar São Luís.
e vão governar a cidade do Maranhão por quase aí um ano, né? Os revoltosos vão realmente se apropriar ali da cidade, vão expulsar os padres jesuítas da região que eram contra a escravidão dos indígenas. Porém, em 1685, o seu líder, né, o Thomas Becket, ele acaba sendo preso em uma viagem a Lisboa, quando ele tentava fazer uma negociação com o governo português. Ele acabou sendo enforcado, quer dizer, o Thomas Becket não, ele conseguiu mudar a sua pena, né? Outros líderes do movimento acabaram sendo mortos, enquanto ele acabou sendo enviado para Pernambuco, tá? E uma das conquistas, a gente pode dizer, do movimento foi a extinção da Companhia de Comércio do Maranhão, tá? Então essa revolta ocorreu no Maranhão. Outra revolta que o nosso livro traz é a chamada Guerra dos Emboabas. Essa guerra, esse conflito ocorre entre os paulistas, que haviam descoberto ouro na região que é hoje o estado de Minas Gerais, e a notícia acabou atraindo muitos forasteiros, entre eles os portugueses, que vieram rapidamente para o Brasil, para essa região, interessados na exploração aurífera, né, na exploração de ouro. E como os portugueses traziam botas longas, pretas, então os paulistas, assim, né, como os moradores locais, acabavam comparando os portugueses aos emboabas, que eram um pássaro da região, chamado aí pelos índios de emboabas. Então lembrava um pouco, as botas lembravam um pouco os pássaros, né, os pezinhos ali dos pássaros. Então eles passavam a chamar os forasteiros, aqueles que vinham de fora, de emboabas. Então a Guerra dos Emboabas vai ser uma disputa pela região aurífera, pela região de ouro. Entre quem? Entre os portugueses e os paulistanos. Lembrando que foram os paulistas que descobriram o ouro ali na região de Minas Gerais. Então olha aí, os paulistas, que julgavam ter o direito exclusivo sobre a área, né, de exploração de ouro, combatiam os forasteiros, chamados de emboabas. Com eles, disputavam não só o ouro, mas as terras, a criação de gado, a criação de vilas, enfrentando-os em vários conflitos armados. Quem acabou vencendo o conflito foram os forasteiros, né? Foram os emboabas, os portugueses, tá? Então, eles acabaram aí vencendo a disputa contra os paulistas pelo domínio da região de Minas Gerais. Outra guerra, outro conflito de destaque ocorre no Nordeste, a Guerra dos Mascates. Essa vai ser uma disputa aí entre a vila de Olinda, que sobreviveu aí durante muito tempo da produção de engenhos, né, da produção de açúcar. Tinha uma aristocracia rural muito importante ali na região. Olinda era o centro econômico e o centro político da província de Pernambuco. Porém, outra cidade começou a ganhar grande destaque ali na região, a cidade de Recife. Recife era uma cidade que vinha crescendo muito, estava prosperando graças aí ao comércio, o intenso comércio na região, tá? E os comerciantes de Recife eram chamados de mascates. Lembrando aí que os mascates, né, eram aqueles que viviam sempre indo de uma área a outra, levando mercadorias. Então, em 1709, os comerciantes de Recife conseguiram se separar, né, da cidade de Olinda, conseguiram se tornar independentes ali na região, conseguiram realmente deixar de ser povoado e passaram a ser uma vila, a ter ali uma independência política. Esse fato acabou desagradando, né, a aristocracia de Olinda. É aí que a gente vai ter um conflito entre essas duas cidades, entre Recife e Olinda, ou para ver quem seria o centro administrativo, né, o centro político da província de Pernambuco. O conflito vai chegar ao fim em 1711,
quando Portugal decide que Recife vai passar a ser o centro administrativo da capitania de Pernambuco. Então, a Guerra dos Mascates foi esse conflito entre a aristocracia rural de Olinda e os comerciantes de Recife, conflito ali para ver quem seria o centro administrativo da capitania de Pernambuco. Vence aí, por decisão da coroa portuguesa, a cidade de Recife. Ela se torna a capital da capitania, né? O centro político e administrativo de Pernambuco. Outra revolta que marca a história do Brasil colônia, a revolta Felipe dos Santos, também ocorreu na região de Minas Gerais no século XVIII. O que ocorre? Com o esgotamento, né, da exploração do ouro, estava diminuindo muito a arrecadação de ouro naquela região. O rei de Portugal começa a desconfiar que muito do ouro no Brasil estava sendo contrabandeado. Ele não aceita a versão do esgotamento das minas. É aí que ele realmente manda cobrar, né, os impostos atrasados da região, que era a chamada derrama. Então ele manda o governador da região, né, o conde de Assumar, a realmente cobrar os impostos atrasados ali naquela região. E além disso, cobrar os impostos, ele cria novos impostos, né? Depois a gente vai ver outra revolta com relação à derrama. Então, ainda aí no início do século XVIII, tentando controlar o contrabando de ouro na região, o rei de Portugal manda cobrar o chamado quinto sobre o ouro. Então, 20% de todo o ouro que era arrecadado ali, né, que era extraído da região, deveria ser entregue à coroa portuguesa. Esse ouro deveria ser levado às casas de fundição. Lá o ouro seria derretido, seria retirado o quinto e transformado em barra e só então devolvido aos seus donos. Muitos dos mineiros se sentiram prejudicados e iniciaram uma onda de protestos contra essa medida que havia sido tomada pelo rei de Portugal, tá? O rei não vai aceitar essas reivindicações, o protesto, vai enviar soldados ali para a área, né, para a região de Minas, prendendo ali os revoltosos, todos aqueles que haviam participado do movimento, dos protestos contra esse novo imposto, tá? Entre eles, o seu líder Felipe dos Santos, ele vai ser preso, enforcado, esquartejado, para servir de exemplo aos demais para que não ocorresse nenhum tipo mais de revolta, de protesto, de conflito contra as decisões do rei de Portugal. Mas aí a gente vai ter ainda no século XVIII, algum tempo depois, outro movimento na região de Minas Gerais, a Conjuração Mineira. Ainda por conta da problemática do esgotamento do ouro, né? Como eu havia já dito a vocês, o rei vai mandar cobrar os impostos atrasados. Essa cobrança dos impostos atrasados era a chamada derrama. Isso começou a causar pânico entre os mineiros, né? Entre a elite, os donos de minas ali em Minas Gerais. Esses donos de minas, inspirados aí pelas ideias iluministas, eles começam a se organizar, começam realmente a organizar um movimento em busca de diminuir a presença, o controle de Portugal na região, assim como também em busca da independência, da liberdade política e econômica ali na região de Minas Gerais. Então, por conta aí dessa cobrança de impostos atrasados, esse movimento, que vai ser um movimento de caráter elitista, vai se inspirar das ideias iluministas, assim como também eles tinham uma grande admiração pelo processo de independência dos Estados Unidos, tá? Olha o que diz aqui na página 54,
no parágrafo 1, 2, 3, 4, 5, sobre a Conjuração Mineira. Olha aí. Seus participantes, que foram chamados de inconfidentes, conheciam autores iluministas e admiravam os líderes da independência dos Estados Unidos, inspirando-se neles para formular o seu plano. O que é que eles pretendiam, né? Qual eram ali os seus planos para o movimento? Pretendiam instaurar uma república com sede na cidade São João del Rei, criar uma universidade na vila, tornar o serviço militar obrigatório e apoiar a industrialização na região. Então, essa era algumas das reivindicações dos planos desse movimento conhecido aí como a Inconfidência Mineira. Pouquíssimos dos membros, eles defendiam o fim da abolição, tá? Então, muitos defendiam a continuidade da escravidão, mesmo se inspirando nas ideias de liberdade, de igualdade. Esse movimento, justamente por ser conduzido por donos de escravos, não trouxeram para sua pauta o fim da escravidão. Então, olha aí, poucos deles eram favoráveis ao fim da escravidão, pois a maioria possuía terras e escravizados. Então, o que eles desejavam, na verdade, era que eles comandassem a exploração, que eles comandassem a arrecadação de impostos, né? Eles não queriam perder os seus privilégios. Pelo contrário, eles queriam era diminuir, tirar o poder do rei, a influência, o controle real sobre os seus negócios, sobre suas terras, sobre, aliás, sua exploração do ouro na região. O movimento não vai dar certo, né? Alguns dos seus membros, em troca de perdões de dívidas com o rei, irá denunciar os planos do movimento. Muitos dos seus membros foram presos, tá? E alguns foram condenados à morte, como Cláudio Manuel da Costa, morreu enforcado na prisão, e um dos seus membros mais famosos, né, o Joaquim da Silva Xavier, mais conhecido aí como Tiradentes, que é considerado aí um grande símbolo desse movimento da Conjuração Mineira. O Tiradentes foi o único que assumiu a participação no movimento, foi sentenciado à morte, foi morto no 21 de abril, teve seu corpo esquartejado e servindo aí de exemplo para os demais, né, para que não ocorresse nenhum outro movimento contra a metrópole, ou seja, contra Portugal. A gente vai ter outro movimento aí também nesses moldes parecidos com a Conjuração Mineira, que foi a Conjuração Baiana. Esse movimento que ocorre na Bahia, diferente da Conjuração Mineira, esse movimento foi um movimento mais amplo e popular. Por quê? Porque não tinha ali a participação de membros da elite, de donos de terra, de grandes intelectuais, como foi a Conjuração Mineira. Aqui não. Aqui a gente vai ter a participação de padres, de profissionais liberais como médicos, advogados, membros da elite intelectual, mas, sobretudo, a gente vai ter a participação de pessoas mais pobres, pessoas simples, como sapateiros, ex-escravos, soldados, alfaiates, por isso o nome também do movimento como Revolta dos Alfaiates. Alfaiates, aqueles homens, né, que produzem ternos, roupas masculinas. Então vocês percebem que a gente vai ter uma participação mais ampla na chamada Conjuração Baiana, por isso que ele é tido, esse movimento, como um movimento mais popular, se comparado à Conjuração Mineira, que foi um movimento elitista, ok? Salvador havia empobrecido muito com a transferência da capital, deixou de ser Salvador, passou a ser o Rio de Janeiro. Então isso, de certa maneira, empobreceu muitos moradores, né? Diminuiu a circulação de dinheiro, de atividades econômicas na região.
Em contraponto a isso, a gente vai ter um aumento muito grande dos impostos, um aumento muito grande no preço dos alimentos, o que empobrecia cada vez mais a população. Então, somado a essa crise econômica, né, que a cidade vivenciava, isso acabou favorecendo aí a propagação, a circulação das ideias iluministas, né, as ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, começaram a ser divulgados ali em Salvador e a circular entre a população. E aí grupos populares, de pessoas das mais diversas classes sociais e origens, começam a organizar uma série de revoltas contra o governo local, como também contra a metrópole, contra Portugal. O que a revolta, né, o que a Conjuração Baiana pregava? Então, pregavam ali a proclamação de um governo republicano, inspirado nas ideias iluministas, né? Olha, um governo democrático, livre de Portugal, ou seja, a independência da Bahia, o fim da escravidão, olha aí, uma diferença também significativa se comparada à Conjuração Mineira. A Conjuração Baiana já pregava, sim, o fim da escravidão na região. E dos preconceitos contra negros, mulatos, liberdade de comércio e também o aumento dos salários dos soldados. Então, essa aí é algumas das propostas do movimento da chamada Conjuração Baiana. Porém, o movimento não teve grande êxito, né? As tropas reais foram enviadas para Salvador, conseguiram sufocar ali o movimento, muitos dos seus líderes foram traídos, denunciados e presos, e muitos foram condenados à morte por enforcamento e esquartejamento dos seus corpos, servindo também de exemplo para os demais, né, a punição máxima para tentar realmente inibir qualquer outro tipo de revolta contra a metrópole, contra o poder de Portugal, tá? Gente, assim como ocorreram essas revoltas no Brasil, né, na América Portuguesa, ocorreram também revoltas na chamada América Espanhola, ou seja, a região da América que foi colonizada pela Espanha. Nosso livro traz aí na página 58 alguns dos motivos, né, que levaram uma série de revoltas também na chamada América Espanhola, e a gente consegue perceber as semelhanças com as revoltas que ocorreram na América Portuguesa. Primeiro que essas revoltas também tiveram um caráter regional e localizado, lembrando que ainda não se tinha essa ideia de espírito de nação, de identidade nacional. Essas revoltas vão ocorrer a partir do final do século XVIII, com destaque das influências das ideias iluministas e das ideias liberais, que vão fazer ali uma contestação, vão se colocar contra o controle da Espanha, como também o controle de Portugal com relação aos negócios locais, né, à política local. E todos esses movimentos envolveram diferentes projetos de independência ou até mesmo como esses povos entendiam a questão da liberdade. Acabei de explicar dois movimentos na América Portuguesa, né, que vão ter alguns aspectos semelhantes, como também diferenças. Conjuração Mineira, Conjuração Baiana. Ambos foram movimentos que contestavam o poder local, contestavam os privilégios, se inspiraram nas ideias iluministas. Porém, enquanto a mineira era uma rebelião organizada pela elite e que era contra a abolição da escravidão, a Conjuração Baiana já era um movimento popular e que trazia como pauta o fim da escravidão. Então a gente consegue ver ali projetos distintos, né, inspirados pelas mesmas ideias, porém cada um dentro da sua realidade, por isso que eram movimentos regionais. Na América Espanhola, a gente vai ter aí, ele traz na página 58, vocês podem observar um pouco da sociedade da América Espanhola. Então nós vamos ter os chapetones, que eram espanhóis,
que eram designados pelos reis da Espanha para a América. Eles ficavam responsáveis pela administração dessa América. Eles eram os únicos que podiam ocupar esses cargos coloniais. Então, eles eram comerciantes que eram favorecidos, eles tinham uma série de privilégios, de isenções de impostos, tá? E eram comandantes militares, então geralmente eram espanhóis que vinham para a América como funcionários, como representantes do rei. Abaixo deles nós tínhamos os crioulos. Os crioulos eram filhos de espanhóis que nasciam na América. Em sua grande maioria eram grandes proprietários de terra, eles que constituíam a elite econômica. Então, se os chapetones eram a elite política, tinham poder político, os crioulos tinham o poder econômico. O único cargo que eles podiam assumir eram nas câmaras municipais, nos chamados cabildos. Apenas isso. Então, os altos cargos ficavam apenas com os chapetones. Então, isso gerava uma certa rivalidade entre chapetones e crioulos. Nós tínhamos ali também os mestiços, né? Em sua grande maioria eram homens livres, porém homens pobres, artesãos, pequenos comerciantes, assalariados, e grande parte da população da América Espanhola era formada por indígenas e africanos escravizados que trabalhavam, pagavam impostos, que sustentavam toda essa sociedade. Então, esse grupo, os crioulos, eles vão ser responsáveis aí por comandar uma série de revoltas, de rebeliões, né, na chamada América Espanhola, em busca de mais espaço político, em busca de garantir a sua liberdade econômica. Assim como nós também teremos a participação de mestiços e de indígenas e escravizados, reivindicando melhorias salariais, reivindicando liberdade, criticando aí o autoritarismo, criticando os altos impostos e por aí vai. Então a gente vai ter uma série de revoltas comandadas ou por crioulos ou por grande parte da população, os mestiços, os indígenas e os africanos escravizados, tá? Aí no nosso livro a gente dá destaque a algumas dessas rebeliões, aliás, 2 rebeliões na América Espanhola. Uma delas é a rebelião de Tupac Amaru, tá? A rebelião de Tupac Amaru, ela foi comandada pelo José Gabriel Condorcanqui Nogueira. Ele era tido como o último descendente do imperador Inca e adota o nome de Tupac Amaru. Essa foi uma rebelião, uma revolta indígena no Peru, contra realmente o grande controle da metrópole ali na região. Porém, o movimento acabou sendo sufocado e o Tupac Amaru preso e morto pelas tropas espanholas. Outro movimento, o movimento comuneiro, os revoltosos acabaram proclamando uma junta de governo ali na região, chamado de El Común, é daí que vem a expressão comuneiro. Tiveram aí o apoio dos crioulos, assim como de pequenos camponeses, indígenas, mestiços e por aí vai. Vamos ter também, né, dentro dessa revolta, um apoio inicial dos crioulos, né, a essa junta de governo, El Común. Os crioulos estavam ali interessados realmente em diminuir a interferência da coroa espanhola na região, porém, à medida em que o movimento foi se tornando cada vez mais popular, começou realmente a ganhar mais força entre os índios, os mestiços, os pequenos comerciantes, os pequenos camponeses, os crioulos traem aí o líder do movimento, né, que acaba realmente sendo preso, acaba sendo denunciado, preso, acaba sendo morto aí pelas tropas da Espanha. Então, esses foram aí alguns dos movimentos das rebeliões que marcaram a história da chamada América Ibérica. E lembrem-se, né, esses movimentos acabaram sendo realmente inspirados pelas ideias iluministas e faziam duras críticas
ao controle exercido pela metrópole sobre essas regiões, os altos impostos, o controle rígido na arrecadação desses impostos, no aumento do preço dos alimentos. Muitos desses movimentos denunciavam a pobreza, a exploração e por aí vai. Fica aí para vocês na página 62 também fazerem a leitura no final do Mapeando os Saberes, tá? Sempre finaliza o nosso capítulo com o Mapeando os Saberes, que ele traz aí um resumo dos principais pontos que foram vistos, debatidos aqui ao longo do capítulo 3. Para casa, a atividade de vocês fica aí a página 63, questões de 1 a 4, tá? Página 63, questões de 1 a 4, perguntas e respostas aí no caderno sobre as rebeliões na América Ibérica. Então, na primeira questão, vocês têm aí um quadro onde vocês irão colocar os movimentos. Vocês podem fazer na forma de itens, item A, B, C, D e assim vai sucessivamente, né? Item A, revolta dos Beckerham, item B, guerra dos Emboabas, C, guerra dos Mascates, e colocando a época em que ocorreram essas revoltas, o local, quais foram os grupos sociais que se confrontavam, quais as suas principais reivindicações e como terminou essas revoltas. Então, vocês vão fazer nesse quadro aí um resumo bem legal sobre todas essas rebeliões, tá? Então, fica aí como atividade a questão 1, 2, 3 e também a questão 4. Sobre o texto aqui da Melri Del Piore. Não precisa copiar o texto, apenas as duas questõezinhas aqui, o item A e o item B. Então, oitavo ano, eu vou encerrando a nossa aula de hoje. Bons estudos para vocês e até o nosso próximo encontro.